Então, é uma parte bem introdutória sobre essa questão de estudos métricos da informação, e, em específico, eu quis tentar trazer um pouco para vocês isso mais na prática, que é que vocês poderiam usufruir, né, na prática do que trata e do que diz respeito à questão da introdução aos estudos métricos da informação. Especificamente, eu trabalhei com estudos métricos no doutorado, em específico a altimetria, e por questões principalmente de algumas questões de qualis, né, de qualis CAPS, para quem conhece, que trabalha com periódicos, a altimetria, juntamente com a bibliometria, ela vai colaborar muito nesses processos aí do que diz respeito aos estudos métricos da informação. Então, a proposta aqui é apresentar para vocês, né, uma parte bem introdutória e mostrar mais questões práticas que vocês podem utilizar aí no seu ambiente aí acadêmico, no ambiente de vocês científico. A gente tem disponível, né, possibilidades e que muitas vezes a gente não usa por falta de conhecimento. Então, essa parte a gente tentou trazer, mas no sentido de apresentar um pouco mais da prática e do que vocês podem aplicar no contexto de vocês acadêmico e científico. Então, de forma geral, eu trago aí uma pergunta do que são, né, estudos métricos da informação, qual é a principal abordagem que é dada. Ele é um campo interdisciplinar, que ele usa métodos quantitativos e estatísticos para analisar a produção, disseminação e o uso da informação e do conhecimento. Então, de forma geral, o objeto em si continua sendo a informação, mas especificamente do ponto de vista de uma análise dessa produção, né, e dessa disseminação. O principal objetivo dos estudos métricos é mapear, né, a ciência e a informação como um todo, e especificamente ela tem o intuito de responder, né, algumas perguntas, alguns questionamentos, como, por exemplo, quem é o autor que mais publica em uma determinada temática? Quais são os temas que são mais pesquisados em uma determinada área? Qual é a influência que um artigo tem ou que um autor tem? Como é que a gente pode ver isso? A partir de que a gente consegue visualizar para entender o contexto em si e temáticas específicas que a gente esteja trabalhando. Então, de forma geral, os estudos métricos, ele pode contribuir diretamente, né, enquanto importância na avaliação da ciência, como também no apoio à gestão da informação, em específico para a tomada de decisão. Muitas vezes a gente precisa de alguns elementos, né, quantitativos para que a gente tome algumas decisões, né, qualitativas. Então, esses estudos, eles nos dão esse suporte aí, para que a gente tome decisões mais bem pontuadas, né, mais bem preparadas. Então, de forma geral, aqui, bem superficial nesse sentido, a gente tem algumas áreas, né, em que, com certeza, vocês já ouviram falar de alguma delas, né? Aqui eu trouxe a bibliometria, cientometria, informetria, cybermetria, webometria e altimetria, são muitas metrias, né? Basicamente, todas, né, tem como aí o sufixo metria, então, trata de medições, o intuito é realmente quantitativo, essa é a ideia, e os seus prefixos, eles atendem a especificações. Então, talvez o mais conhecido dessas áreas que a gente tem, que talvez vocês tenham conhecimento, é a bibliometria, em específico a bibliometria, né, o bíblio, ele é bem vinculado, né, a livro, a produção científica em si, impressa. Então, o foco dela é fazer esse quantitativo, essas medições, né, no que diz respeito à produção de livros, de artigos. A cientometria, ela tem uma visão um pouco especializada no que diz respeito à medição da ciência e da pesquisa científica em si. A informetria a gente trata como uma área a mais abrangente,
a própria imagem aqui do lado mostra a vocês que praticamente ela é a maior aqui, como ela está inserida, tá? Então, basicamente, a gente nota que ela, né, tá como o maior foco aqui. A sabermetria, ela é, vamos supor, a maior no que diz respeito à webometria e à altimetria, porque ela está voltada ao ambiente em si, né, digital, a esse desenvolvimento, principalmente do ambiente digital. Então, ela se torna um estudo focado e um pouco maior no que diz respeito à webometria e altimetria. Por quê? Porque a webometria, ela trabalha especificamente com a questão mais de downloads, de visualizações dentro do ambiente digital. E a altimetria, em específico, ela trabalha especificamente com essas métricas, mas no que diz respeito à difusão aí das famosas mídias sociais. Então, o foco em si é bem as mídias. Não dá para a gente, né, ver tudo, não dá para a gente ter uma noção aí de todo esse contexto, e aí eu tentei focar na primeira área, e claro, a mais antiga, mais conhecida, a bibliometria, a gente falar um pouquinho dela, falar um pouquinho do que se trata, do que ela aborda, e o que é que a gente pode usar dela, né, para esse ambiente acadêmico. E a última aí, a mais atual, é de 2010, mais ou menos, a altimetria, que ela vem, na verdade, um pouco para complementar a avaliação da ciência como um todo, né? Então, hoje, principalmente, esses indicadores, né, científicos e de pesquisa, existe uma preocupação muito grande em não só focar nas famosas citações, né, que a gente tanto conhece, mas da gente conseguir visualizar essas outras questões qualitativas que o estudo, né, de citações não apenas nos permite. Então, a altimetria, ela vem um pouco para contribuir aí nessa complementação da avaliação da ciência. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, aqui nessa introdução, a gente vai trabalhar um pouco mais, mostrando para vocês a função em si, mais da bibliometria e como ela pode contribuir aí para vocês na academia e da altimetria, tá? Então, aqui é só uma evolução aí, né? A bibliometria sendo a mais antiga, né, no que diz respeito às áreas, e a altimetria aqui, ela vem só a partir de 2010, e que ainda está em, assim, bastante desenvolvimento. Então, de forma geral, falando um pouquinho da bibliometria, como eu já disse a própria palavra, né, a metria, o sufixo, ela vem de medição, e a biblio, esse prefixo, ele remete diretamente a livro, né, a publicações impressas, e ela é a área, né, mais conhecida dos estudos métricos, também por ser, né, a mais antiga, mais difundida nesse sentido. E quais são os objetivos, né, básicos dela? Mapear tendências do que diz respeito à pesquisa, avaliar o impacto dessas publicações, dos autores ou de instituições, identificar algumas redes de colaboração científica, subsidiar políticas de pesquisa e também de inovação, e otimizar coleções também, né, de bibliotecas, como também de bases de dados. Então, ela tem alguns, assim, objetivos bem voltados, né, no que diz respeito a essa questão de publicação, né, de autoria, e também de periódicos, né, que é onde nós publicamos. De forma geral, aonde está inserida também, né, essa questão da bibliometria, no que a gente chama de comunicação científica, né, dentro do próprio processo, né, acadêmico, científico, a gente pesquisa o ciclo em si da comunicação científica, a gente pesquisa para, especificamente, né, posteriormente, publicar, divulgar, né, para que esse próprio processo ele seja retroalimentado, né? Então, a gente pesquisa e a gente disponibiliza essa informação, essa pesquisa científica produzida, e essa disseminação retroalimenta, né, novamente, novas pesquisas, novas produções e novas disseminações. Então, de forma geral, esse processo em si, científico, ele se configura, né, em todo esse trâmite aí do que diz respeito à comunicação científica. Então, de forma geral, esse processo,
ele se fundamenta nessas 3 leis que a gente chama de leis clássicas da bibliometria, né? Que leis são essas, né? A primeira lei, né, a lei de Lotka, que diz respeito a essa questão de produtividade de autores. Então, o que é que trata, na verdade, essa lei? Ela trata especificamente sobre a questão da produtividade, da produção dos autores, o foco é o autor, e no que ela, né, realmente apresenta. Ela diz que um pequeno número de autores, ele é responsável pela maioria das publicações, né? Ela remete muito essa lei ao que a gente entende de que poucas pessoas, né, poucos pesquisadores, eles produzem muito. E muitos pesquisadores, eles produzem, né, em menor quantitativo. Então, basicamente, isso é uma lei que ela é comprovada. E, de forma geral, ela também trata sobre essas questões de produtividade, né? Então, a gente entende que poucos autores publicam muito mais, tá? A lei de Bradford, especificamente, ela trata do que diz respeito a periódicos, então o foco dele é muito mais com a questão dos journals, né, das revistas, e aí ela diz o seguinte, ela diz que os artigos sobre um determinado tema, eles se concentram em um pequeno número de periódicos, que ele é chamado de núcleo, enquanto a maioria dos periódicos, eles têm alguns artigos muito pontual. Essa lei de Bradford, ela é muito utilizada principalmente pelas instituições de pesquisa, por bibliotecas, para a escolha de que periódicos, né, vão ser contratados, ou que lista, ou que conjunto de periódicos a gente pretende contratar, né? Então, por exemplo, eu tenho uma temática específica, né, na área, não sei, de veterinária, de saúde, a gente sabe especificamente, né, levando em consideração um número específico de periódicos X, eles vão contemplar praticamente 33% da publicação em si sobre determinada temática. Então, mais uma vez, a gente tem um conjunto específico de periódicos que tem o maior quantitativo, né, de determinada temática. E a terceira lei é a lei de Zipf, que ele trata sobre frequência de palavras. E aí, basicamente, também diz respeito a essa questão de frequências, né, de palavras em determinado texto. A gente tem, por exemplo, a questão de que uma palavra, né, que é mais frequente, né, em um contexto, a segunda palavra sempre vai ser menor do que a primeira, a terceira, a quarta e assim sucessivamente. E eu acho que vocês vão entender melhor quando a gente estiver nos gráficos. Eu sempre acredito que o visual sempre é mais importante nesse contexto. Então, por exemplo, aí, a gente tem a primeira lei, né, que ele diz que, por exemplo, aí nesse contexto, aqui, ó, no eixo X, a gente tem aqui o número de publicações, como vocês estão vendo aqui, e aqui a gente tem o número de autores. Então, basicamente, ele diz o seguinte, que 60% dos autores, eles publicam apenas um artigo. Isso é um exemplo, tá? Aleatório. O que é que ele diz aqui, né? Se a gente for parar para pensar, deixa eu ter uma listinha aqui, mas para vocês terem uma noção, aqui, ó, tentar colocar aqui para a gente entender aí essa estrutura, né, dos gráficos. Então, se a gente for entender aqui em relação ao número de autores, que está nessa estrutura aqui, ó, eu estou aqui mais ou menos, menos que 5, tá? O 4 está aqui, então eu estou aqui menos que 5. A gente vai perceber aqui, por exemplo, que eu tenho poucos autores que estão aqui, que publicam muito. Aqui está o eixozinho, ó, poucos autores. Eu tenho aqui mais ou menos 4, e que publicam
muito. Poucos autores publicam muito. Enquanto que muitos autores, está aqui, ó, publicam pouco. Esse é justamente o que a lei de Lotka, ela informa. Basicamente, vocês vão ver aqui que a gente tem muita gente aqui que publica muito pouco. Muita gente que publica muito pouco. Isso é praticamente em todas as áreas, tá? Essa é, basicamente, ela não trabalha com as áreas, ela trabalha de forma geral, que a gente tem, basicamente, essa estrutura. A gente tem poucos autores que publicam muito, ou muitos autores que publicam pouco, tá? Por isso que ela também fala que, basicamente, ela é numa estrutura do que a gente chama de cauda longa. Pode ver que o tipo de gráfico, essa distribuição aqui, ela vai nessa linha, ela segue, por isso que ele tem essa cauda longa, tá? Essa é a ideia. E aí bate no que a gente chama que existe uma desigualdade, né, na produtividade. Então, poucas pessoas produzem muito. A segunda, que é a de Bradford, que trata especificamente sobre os periódicos. Isso aí é bem aleatório, tá? É só para uma questão de visualização. O que é que a gente vê aqui? A gente tem 3 zonas, que a gente chama aqui, ó, de zona 1, que é o núcleo, que é o principal. A gente tem zona 2, que é a intermediária, e a gente tem a zona 3, que é a cauda longa. Basicamente, o que é que ele diz? No exemplo aqui, se a gente não entender esse contexto do próprio gráfico, ele diz o seguinte: vamos supor que existam 3.000 artigos, ó, publicados em 555 periódicos. São questões bem, assim, quantitativas mesmo, tá? O que é que ele quer dizer aqui? 10 periódicos, em 10 periódicos, eu vou ter 1.000 artigos. Em 50 periódicos, eu vou ter mais 1.000. E em 495, eu vou ter mais 1.000. O que significa? Significa que em uma concentração aqui, que ele chama de núcleo, que são só 10 periódicos, eu tenho uma concentração aí de 1/3 da produção sobre determinada temática. Então, se eu tiver de fazer uma escolha em contratar 555 periódicos e eu não tiver, por exemplo, um valor específico para isso, eu posso me concentrar apenas em 10, que é o que ele chama de núcleo, que aí vai facilitar esse meu contexto. Por quê? Porque ele tem, com certeza, um quantitativo que diz respeito a 1/3 da produção no que diz respeito à minha temática. E aí isso facilita, com certeza, toda a estrutura por uma questão de tomada de decisão, tá? Então, essa zona aqui, que ele chama, que está aqui, que é a zona famosa do núcleo. E a terceira, né, que é a de Zipf, que vai falar sobre essa questão das palavras, dos termos. É claro que aqui os termos que ele utiliza como exemplo, que aí eu acho que fica até mais fácil, praticamente eles são aqueles que dizem respeito a stop words, tá? São aquelas palavras assim, que no nosso contexto não vai fazer muita diferença, não. Por exemplo, para uma análise de palavras-chave, não é esse o contexto. Ele quer dizer o seguinte aqui, ele diz que, está aqui, ó, a palavra A, especificamente aqui, a palavra A, ela tem, né, uma frequência aí, que ela aparece 1.000 vezes em um determinado texto. A segunda palavra mais frequente é a palavra D. Com certeza, ela é menor, a frequência dela, do que a primeira. Ela vai aparecer, por exemplo, 500 vezes. A terceira palavra com a maior frequência é que ela vai aparecer, com certeza, uma frequência menor que a segunda e que a primeira, 333. E assim sucessivamente. É isso que diz essa lei. Ela diz que primeira palavra, a segunda, a terceira, a quarta, ela sempre vai ser menor em relação à frequência do que as primeiras, tá? Então, a primeira sempre vai ser mais frequente. A segunda, ela vai ter uma frequência menor do que a primeira. A terceira vai ter uma frequência menor do que a segunda e do que a primeira, e assim sucessivamente. Podem ver que essa frequência aqui de palavras, ela vai declinando, ela é menor. Então, basicamente, é isso que a lei em si, ela quer dizer, no que diz respeito até a estudos de palavras-chave que vocês possam vir a fazer. Né? O estudo de palavras-chave, ela vai mostrar, né, que a segunda, que a terceira, o grau de frequência, ela vai ser menor, tá?
E aí, né, tirando principalmente essas 3 leis aí básicas, né, no que diz respeito à bibliometria, a gente tem também alguns principais indicadores aí bibliométricos, né? É claro que a gente não vai entrar em tantos indicadores, porque aí são especificações, mas, assim, é importante que vocês tenham conhecimento básico no que diz respeito a esses indicadores, né? A gente tem os indicadores de produção científica, então a gente vai ver, por exemplo, em bases de dados específicos, a quantidade de número de artigos publicados, a gente consegue ter essa visualização. A gente também consegue visualizar em relação no que diz respeito a citações, que é o impacto dessas publicações. Quanto maior uma citação, né, mais impacto aquela produção tem no contexto de produção científica, né? Essa é um contexto básico que a gente tem. A gente tem, por exemplo, o que a gente chama de índice H, que esse índice H é diretamente ligado ao autor, né? O autor ele tem um índice, uma mensuração, né, no que diz respeito às suas produções. É importante, né, focar que o índice H, por exemplo, eu não posso ter um artigo publicado que ele tenha 100 citações, enquanto eu tenho outro que tem 4 citações. O meu índice H ele tem que ter uma relação direta com a quantidade de artigos e com o número de citações. Então, não adianta ter apenas um artigo que ele bombe de citações. O meu índice H, enquanto autoria, ele vai ser relativamente baixo, né? Eu tenho que ter a quantidade de publicações também com a quantidade de citações específicas. E aí a gente tem os outros, né, indicadores, que aí dizem respeito principalmente às revistas, que são os journals, né? Então, a gente tem, acho que um dos mais conhecidos é o Journal Citation Report, que é uma métrica específica para periódicos, é o impacto que o periódico tem dentro daquele contexto. E a gente tem os outros, né? O CiteScore, o CIMAGO Journal Rank, o Source Normalized Impact per Paper, que são ambos voltados para o periódico, para a revista, onde a gente entende qual é o maior impacto que ele tem naquele contexto temático, né, de área. É importante focar que esses indicadores eles são voltados à temática, né, do periódico. Então, claro que ele tem especificações, aí está um quadro aí em geral. O que é importante, que aí é o que a gente vai ver, é que praticamente também a gente tem que considerar de qual fonte de dados, né, eles ocorrem, assim acontecem. Então, vocês vão ver aí que, basicamente, como está aqui, basicamente diz respeito a 2 grandes bases e bancos de dados, que é a Web of Science e a Scopus, e que, basicamente, são elas que a gente vai mostrar um pouquinho aqui para vocês, o que é que vocês podem extrair da bibliometria. Então, esses rankings, né, esses indicadores, eles são estruturados a partir desses bancos e dessas bases de dados. Então, no que diz respeito à bibliometria, esses indicadores, eles são bem importantes. De forma geral, no que diz respeito à bibliometria, né, e aos estudos métricos em si, a gente tem, eu coloquei essas 2, né, principais, que é a Web of Science e a Scopus, são os 2 bancos de dados mais utilizados para mensurar, né, produção científica e também para servir como base de pesquisa para revisões de literatura, para estados da arte, né, no que diz respeito à pesquisa de uma determinada temática. Então, tanto a Web of Science como a Scopus, elas são muito bem vistas nesse contexto. Ambos são bancos de dados, bases de dados, no que diz respeito a todas as áreas do conhecimento. É claro que elas têm diferenciações, né? Uma das mais, assim, importantes diferenciações que a gente vê diretamente nas 2 é que a Web of Science ela é mais criteriosa, então não são todos os periódicos que estão aí indexados, então significa que o número dela de produções científicas ele é menor, tá? Porque ela é mais criteriosa para que o periódico seja indexado por ela. Diferente da Scopus, que ela também tem um critério relativamente alto, mas
ela tem um critério um pouco menor no que diz respeito ao Web of Science, e nisso ela tem um quantitativo de revistas a mais do que a Web of Science. Então, por exemplo, eu coloquei até como um exemplo aqui, eu peguei uma mesma temática, um mesmo termo de busca, e eu coloquei, fiz uma pesquisa na Web of Science e fiz uma pesquisa na Scopus, e a gente vai ver que o retorno, né, de resultados ele é diferente. Então, com certeza, não tenho dúvida que a Scopus ela vai ter um resultado maior de produção do que a Web of Science, porque ela tem um número maior de revistas indexadas. Tá? Então, basicamente, essa é uma diferença. As duas são muito bem conceituadas e bem vistas em estudos métricos, em revisões de literatura, em estados da arte. São assim, bancos de dados base para quem quer conhecer uma determinada temática, principalmente no que diz respeito ao ambiente internacional. Né? Elas são bancos de dados assim que abrangem periódicos e revistas internacionalmente falando. Então, a terceira aí que eu coloquei foi uma chamada Dimensions, né, que a gente chama, que a gente vai falar um pouquinho dela no que diz respeito à altimetria. Ela é um banco de dados, assim, que está bastante difundida também, mas que um dos focos principais dela e a chegada dela é de trabalhar com essa visão altimétrica, a visão das estruturas no que diz respeito àqueles outros processos de produção científica que a gente não consegue ver, assim, necessariamente com a bibliometria, com esse processo básico de citação, né? O que é que vai medir aí o grau de importância ou o nível, né, de uma revista, de um autor, é a quantidade de citações geradas, né? Só que as citações, elas ficam muito, assim, é questionável, porque só entender as citações, né, nesse processo. Né? Então, a gente entende que esse não é o modo avaliativo, né, mais correto e que consiga abranger todos os nossos questionamentos. Né? A ciência em si, ela entende isso. Por isso que novas formas de análise, de avaliação estão sendo propostas. Né? Quem tem conhecimento, o Qualis, agora, que são os né, aquelas possibilidades em si da gente mensurar a qualidade de um periódico, ele modificou recentemente. Então, não sei se vocês lembram que a gente tinha aqueles extratos, o A1, A2, B, B1, B2, a gente tinha esses extratos. Né? A gente entende que o A1 era a revista que a gente chama de periódicos mainframes, que é aqueles periódicos que têm um nível, né, mais elevado de critérios atendidos em si. Então, isso está sendo modificado aos poucos na própria avaliação da pesquisa e da ciência, né? Entendendo que a gente não pode nem deve ficar tão vinculado só a esse processo, né, de citações que a gente recebe, de publicações que a gente publica e dissemina. Então, a altimetria ela vem um pouco para complementar o que a bibliometria não consegue visualizar, né? O que esse estudo de citações não consegue prever. Então, é mais aquela parte um pouco mais qualitativa, né, da ciência. Então, a Dimensions, ele mostra um pouquinho disso. E o foco é, em si, esses outros nichos de disseminação científica. Então, a gente não pode só ficar vinculado à publicação em periódicos. Então, a gente tem aí essas outras fontes agora de dados, de difusão de informação científica, de produção científica. E a Dimensions, ela mostra um pouquinho disso, tá? Então, de forma geral, o que é que assim, eu tentei trazer aqui mais de uma forma prática, a gente pode fazer para ver um pouquinho sobre essa realidade da bibliometria, tá? Então, eu vou focar nesses 3 bancos, nessas 3 bases. Não dá para dissecar e nem mostrar todas as possibilidades. Cada banco de dados, cada base tem muitas especificidades, então não dá para a gente ver tudo, mas aí eu trouxe, assim, alguns pontos que são importantes só para mostrar para vocês, e basicamente para que vocês façam pesquisas, quem está aí até
e tem alguma temática específica aí, que tenha interesse em pesquisar, em conhecer, já tenta fazer isso. Dá uma entrada aí, né, na Web of Science, na Scopus, para que vocês possam visualizar um pouquinho essas realidades. Importante. A Web of Science e a Scopus, elas são bases de dados que são pagas, tá? Esses bancos, essas bases, a gente consegue, vocês conseguem fazer entrar, né, onde vocês estão aí online, mas vocês conseguem visualizar parte gratuita dessas bases, desses bancos de dados, tá? Mas as universidades, né, tanto a Universidade Federal de Pernambuco como a Rural, elas compram, né, esse acesso através do portal de periódico da CAPES. Então, dentro das instituições, das universidades, vocês podem acessar. Se vocês estiverem dentro das instituições, vocês não precisam, né, fazer nenhum tipo de cadastro. Basta entrar aqui dentro da rede da universidade que vocês conseguem acesso a essas bases através do portal periódico da CAPES. Caso vocês estejam em casa, isso também pode ser feito, mas aí vocês têm que fazer o que a gente chama de acesso via CAF. Com certeza, entre em contato, né, com a Biblioteca Central, com a estrutura, que lá com certeza tem explicações aí de como vocês podem fazer esse acesso, né, via CAF ou de qualquer outra forma nesse sentido. O acesso que eu fiz aqui, na verdade, eu já trouxe, né, essas pesquisas, e foi via CAF, então eu consigo fazer de casa, como eu consigo fazer dentro dessas próprias instituições. É só prestar atenção se a gente está logado. Por quê? Porque vocês vão ver que o acesso que vocês vão ter, por exemplo, de resultados, se eu tenho com a plataforma gratuita e com a plataforma paga, a quantidade de resultados ele é diferente, tá? Então, só vai aparecer o que está gratuito. E o que está pago não vai aparecer se vocês fizerem a pesquisa com esse acesso aí gratuito, tá? Então, eu fiz essa pesquisa a partir do acesso pago, né, via CAF. Então, aí é a Web of Science. Eu entrei no portal de periódicos, acessei a base e entrei. Eu utilizei um termo de busca, eu perguntei até a vida qual seria um termo de busca específico, isso foi um termo que ela sugeriu, né, zoonoses da veterinária, e especificamente a seleção eram todos os campos, eu não fiz uma pesquisa, né, avançada restringindo a campos específicos, e de forma geral ele me deu aí o resultado de 32.403 registros, tá? Esse é o resultado já. Deixa eu só ampliar aqui. Logo aqui ele aparece para vocês, ó, 32.403 resultados, que foram os resultados, né, que foram feitos. Tá aqui, ó, a pesquisa que eu fiz para vocês. Eu utilizei o termo, como é um termo só. Eu não precisei utilizar aquelas estruturas booleanas, tá? Do AND, do OR, NOT, não precisei. E não precisei utilizar também as aspas, né? Lembra que é importante utilizar aspas quando a gente utiliza termos compostos, né? Então, para tomar cuidado, principalmente no termo de busca escolhido, e também como que a gente pesquisa. Muitas vezes não é que ele não nos dá resultado, né? Ele, às vezes, nos dá resultados em si, assim, que não necessariamente são tão precisos. E a precisão, ela está diretamente ligada na forma que a gente, né, estrutura esses termos de busca, isso é bem importante. Mas, de forma geral, aqui eu tive essa estrutura de 3.403 resultados, documentos, a partir desse termo, tá? O termo é que vai me definir esse meu resultado. E do lado esquerdo, como vocês estão vendo aqui, claro que não deu para tirar print da tela toda, mas do lado esquerdo, a gente tem diversas estruturas de filtros, que a gente pode utilizar alguns filtros que dizem respeito nessa parte do lado esquerdo. Então, eu posso aí escolher os anos específicos das produções, eu posso escolher o campo, a área específica, a categoria específica, que eu vou mostrar para vocês, que eu utilizei alguns filtros de refinamento, assim, bem simples, mas vocês podem
utilizar algumas questões de refinamento aí nesses bancos e nessas bases, e são essenciais isso, para que realmente cada vez mais tenha retorno preciso para vocês. E, assim, o que é bem importante, né, aqui nesses bancos e nessas bases de dados. Esses bancos e essas bases de dados e esses estudos bibliométricos, eles nos dão muito uma questão, assim, de descobertas de conhecimento. Vamos supor, eu não tenho noção nenhuma, por exemplo, eu não sou dessa área, então eu não tenho noção nenhuma sobre zoonoses, não sei nada. Entrei agora, tive interesse a partir de uma determinada aula que eu tive, ou assisti algo que eu tive interesse, eu queria ver do que se trata essa área. Então, esses bancos de dados, esses estudos bibliométricos, eles facilitam a gente ter, assim, aquela visão bem geral do que se trata, e em alguns pontos específicos que aí eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui, especificamente, esse foi uma primeira pesquisa, tá? Feita bem aleatória. Peguei o Web of Science e fiz. O que é que eu fiz? Era muita coisa. Então, peraí, eu tenho que restringir um pouquinho. Utilizei pequenos filtros, tá? Existe um filtro específico na Web of Science, que são as categorias. E aí existe a categoria específica, que é da área que eu queria, de veterinária. Então, eu fui e utilizei apenas esse filtro, dizendo, procure esse termo zoonoses, mas especificamente o que esteja na categoria da veterinária. E aí, vocês estão vendo aí que o resultado foi 9.787. Veja, eu estava em 32 mil produções. Era meio, e agora, para onde eu vou, né? Mas 9.000 já baixou um pouco mais aí a minha realidade. E a visualização que eu botei é no que diz respeito às citações mais altas. Por que isso? Eu não sei nada sobre a área, né? Eu estou ainda entendendo a área. O que é que normalmente a gente faz? Um primeiro ponto que é específico que essas bases nos dão, esses subsídios, é entender quais são as produções que são mais citadas. Então, por que as pessoas citam tanto elas? Elas têm um referencial básico, é como se fosse assim, aqueles documentos bases da área. Então, essas bases, elas já nos mostram, né, dentro daquele contexto, quais são esses possíveis artigos, e eles dizem a partir dos números de citações. Então, exemplo, né? Do lado esquerdo, como eu disse a vocês aqui, a gente tem esses filtros, tá? Então, eu utilizei, nesse caso aqui, o filtro da categoria da veterinária, e aí isso diminuiu aqui especificamente para 9.787 documentos. O que foi que eu fiz? Existe um íconezinho aqui, especificamente, tá? Em que a gente escolhe como que a gente quer que esses dados sejam representados. E aí, quando a gente clica, eu solicitei que eles me colocassem as high citations, então, as citações mais altas. E aí, ele começa a me mostrar essas produções pelos números de citações. Então, o que é que a gente entende? Ó, ela teve 1.055 citações, ela teve 939 citações, ela teve 543 citações. Qual é, assim, não sei o que fazer, o que é que eu faço? Começa lendo essas produções, pega as 10 primeiras produções, que foram as mais citadas, para que vocês tenham uma ideia base, né, daquela temática que vocês querem entender, né, do que se trata, né, o que é que a produção científica fala sobre, tá? E aí, o que é que acontece? Além disso, né, além dessa estrutura, o que é importante, né, assim, abordar para vocês, quando a gente faz um levantamento de revisão de literatura, um levantamento de produção científica, existe o que a gente chama de revisão de literatura, né, existe o que a gente chama algumas pessoas chamam, né, de levantamento científico, e normalmente, dependendo da área, o que é que ele pede? Os últimos 5 anos, os últimos 10 anos, isso sim, uma revisão de literatura, um levantamento de produção científica. Diferente do estado da arte, né? Quando a gente chama de estado da arte, a gente não determina o tempo. O estado da arte, a ideia é que a gente entenda quando foi a primeira produção, né, dessa temática, como foi o desenvolvimento dela e onde é que ela está. Então, eu não posso delimitar, né, tempo.
Então, é importante que vocês entendam. Eu estou fazendo uma revisão de literatura, pegando só os últimos 5 anos, eu tenho que selecionar só os últimos 5 anos, né? E retirar todo o outro contexto. Ou eu estou fazendo o estado da arte, então eu não vou excluir nada. Eu vou realmente tentar englobar tudo. Isso é bem importante dentro desse contexto de produção científica. E aí, de forma geral, fora essas citações, por onde começar? Começa pelas citações. Fora isso, o que é que eu faço? Então, vamos lá. Baseado no próprio resultado, continuo o mesmo termo de busca, a categoria de veterinária, com o mesmo resultado, eu peço uma análise de resultados pela própria Web of Science. Existe um íconezinho naquele mesmo, perto daquela estrutura de altas citações, onde ele pede o que ele chama de Analyzing Results. Então, basicamente, ali, ele próprio já gera possíveis resultados para ti. E aí, o que é que ele me diz? Ele me diz que tem diversas variáveis, tá? Depende do que vocês querem. Ele próprio já vai te dizer os anos dessas produções, né? Qual foi o ano que teve o maior pico de produção, o menor pico de produção, por quê? Existe um porquê de desenvolvimento de determinadas temáticas. Então, a gente vê pelo número de produções. Como que a gente vê? Porque em 2010 ela teve uma produção muito alta. E depois isso foi aumentando, ou isso foi decaindo, ou decaiu em um determinado limite. O que é que a gente tem percebido, por exemplo, isso um pouco mais para frente? Nesse período de pandemia, a gente teve um número muito grande de produções. As pessoas estavam mais, né, em casa, nesse processo em si, muito, né, mais online, e o número de produção em determinadas temáticas, ele se elevou, e outras não, diminuiu. Então, assim, existem alguns fatores que a gente pode analisar nesse contexto pelo próprio número de produções. E isso a gente consegue ver aí que ele já prevê essas coisas. Na verdade, ele até gera gráficos específicos. E se ele não gera gráficos, ele vai te gerar números, em que você pode levar para o Excel e você mesmo gerar esses gráficos, tá? Então, aí a gente tem, por tipo documental, eu só quero artigos científicos. Eu não quero livros. Eu não quero artigo publicado em evento. Eu também posso fazer esse filtro. Eu quero aí, por exemplo, por autor. Quem é o autor que produz nessa determinada temática? Ele já informa também aí. Então, assim, essa parte de análise dos resultados que a própria plataforma ela já dá, ela ajuda muito nesse processo de conhecer, né, justamente essa produção científica, esses indicadores bibliométricos. A gente consegue saber qual é a revista que mais produziu, né, que mais publicou nessa determinada temática, quem é o autor, de onde ele é afiliado, qual é o país que mais produz nessa determinada temática. No Brasil, especificamente, eu quero restringir quem são as pessoas. Então, a gente consegue ter essas coisas na própria plataforma, tá? A mesma coisa vai acontecer na Scopus, tá? Qual é a diferença? Lembra que eu disse a vocês que a Scopus, ela tem, na verdade, a Web of Science, ela tem um critério muito maior em relação a periódicos indexados. Então, com certeza, a Scopus, ela tem um resultado maior de produções, porque ela tem um número maior de periódicos indexados. Então, o mesmo termo de busca eu usei, tá? Eu uso o Noses, e aí eu utilizei no campo título do artigo, o abstract, né, que é o resumo, e as keywords, as palavras-chave. Então, eu utilizei nesse campo, e ele me retornou 46.590. Então, é um número maior do que a Web of Science, 32 mil. Basicamente, eu nunca fiz uma pesquisa de determinada temática na Web of Science, na Scopus, e a Web of Science, ela deu um número maior do que a Scopus. Nunca aconteceu em nenhuma temática. E aí a gente entende que é pelo número de periódicos indexados, tá? Basicamente, a Scopus, ele tem um número maior de revistas, né, indexadas por ela. Então, basicamente, o que é que acontece? A mesma coisa, é uma estrutura bem parecida. Então, a Web of Science, a Scopus aqui, ela tem a mesma estrutura, ó, tá aqui, número de documentos encontrados,
tá? Do mesmo jeito. Ela tem, ó, aqui, aquela estrutura que eu disse a vocês, que a gente clicando, eu posso escolher os artigos ou as produções com a citação mais alta, ela tem aqui. Ela também tem aquela mesma parte, que são análise dos resultados automáticos, que ela me dá, e do lado esquerdo, nessa área aqui, ó, ela tem também os filtros. Então, eu posso fazer os filtros do mesmo jeito como a Web of Science, entendendo que a Scopus, ela tem apenas um quantitativo maior de resultados, porque ela tem um quantitativo maior de periódicos, tá? Então, aqui, o que é que eu fiz? O mesmo termo de busca, o mesmo campo, eu apenas tentei refinar. Tem uma área lá que eles chamam, né? Aí eu botei também veterinária, e aí o resultado também foi menor, claro, do que era 40 e poucos mil, foi 11.309. Pelo menos para tentar refinar um pouquinho, que tá basicamente isso. O que foi que eu fiz? Eu apenas utilizei o que era de as citações mais altas, né? E aí ele vai me dando, ó, por citação, ano da publicação, por citação, ano da publicação, por citação, ano da publicação, tá? Ele vai me dando essas estruturas. O que é interessante, que assim, é bem interessante que eu quero, né, dizer para vocês, a mesma publicação, que assim são bem parecidos, tá? O Web of Science e as Scopus. A mesma publicação, aqui, vocês podem ver, tá? Com o maior quantitativo de citações na Scopus, aparece na Web of Science. Deixa eu mostrar só para vocês aqui, que foi a mesma publicação. Ó, ó. Foi a mesma, tá? É claro que a questão do número de citações, elas podem divergir, né? Com certeza. Mas o trabalho em si, ele teve o mesmo quantitativo, né, de citações, lembra, né? Isso é a estrutura básica de produção científica, que é a mensuração das citações que um artigo, né, ele recebe. Então, mas basicamente as mesmas coisas que a gente vê na Web of Science, a gente vê nas Scopus. O que é que a gente escolhe? Em si, faz uma pesquisa nas duas e vê em relação ao quantitativo, né? Sempre sabendo que a Scopus ela vai te trazer um resultado maior do que a Web of Science. O que é que ela também, né, possibilita, assim como a Web of Science, a análise dos resultados que ela própria mostra. Aqui é bem interessante porque ela já mostra os gráficos. Ó, eu peguei, ele já mostra aqui que é interessante para que a gente entenda. Deixa eu botar logo aqui, porque aí vocês entendem. Ó, o que pesquisa é essa? Eu pesquisei no título, abstract e keywords, o termo-chave zoonoses. E depois eu limitei, que foi o filtro que eu utilizei, apenas o que eram da área veterinária, da área específica veterinária. Então, ele me deu esse resultado. Sempre ele dá esse extrato, tá? Que é o termo de busca feito. Então, isso ajuda muito para a gente entender onde é que a gente está. E aí, o que é que ele me deu aí enquanto resultado? Ó, já tem publicação até de 2026. Então, ó, ele me dá aqui o resultado. Lembra, eu não delimitei ano. Então, vamos supor que eu estou procurando aqui um estado da arte, né? Então, esse estado da arte aqui, que eu estou tentando, eu quero que apareça a primeira até a última. Ó, ó o que ele fez aqui. Olhe os picos de produção. Olha onde está, por exemplo, os picos de produção. E notem que a área, né? A produção científica da área, a partir aqui de 2003, ele está crescendo. Tem aqui um declínio, tem aqui um declínio. Então, isso é interessante da gente entender esses contextos. Exemplo, eu não sei nada da área da temática. Então, eu vou entender aqui, com certeza, o porquê aqui desse pico. Ó, eu tenho que entender aqui o porquê desse pico, e principalmente isso aqui, que me chama mais atenção. Esses contextos aqui, ó, que me chamam mais atenção. Então, como é que eu vou conseguir, entendendo nesses anos aqui,
o que aconteceram aí nessas produções, tá? Eu vou conseguir entender aí esses contextos. Isso é por produção científica. Eu consigo entender como essa área está sendo desenvolvida nesse sentido, tá? E, ó, a gente não gerou nada, a gente simplesmente fez uma pesquisa, e ela já nos dá essas possibilidades aí bibliométricas, são indicadores que a gente vai chegar às nossas próprias conclusões através de nossas pesquisas e nossas leituras, né, claro. Continuando, o que é que ele ainda permite? Ó, por exemplo, ele coloca aqui, na verdade, documentos por ano e por fonte de pesquisa, né? Ele nos dá essa possibilidade. Eu tirei um print total, tá? Mas vocês podem ver essas ilustrações, esses gráficos separadamente, bem tranquilamente. O que é que ele dá também? Documento por autor. Ó, eu vou saber exatamente que esse cara aqui, ele é um dos que mais produz. Aqui, nesse contexto, esse aqui, ó, também. E o restante, na verdade, esse aqui é o que mais se destaca, né? Porque o restante, a diferença não é tão grande. Vocês podem perceber aí que não é tão grande. Então, eu, sim, de forma geral, sei quem mais produz aí internacionalmente falando, né? E aí eu posso ver, por exemplo, até pelo sobrenome aqui, que possivelmente, talvez isso aqui seja um possível brasileiro, né? Eu posso ver depois só em Brasil, onde é que ela se encontra. Ó, eu posso ver aqui por afiliação. Então, eu poderia ver aqui qual é, ó, Universidade Estadual, isso aqui é Brasil, tá? Ó, que é interessante. Aqui também não sei se é São Carlos, não sei especificamente, porque não tem o restinho. Mas dá para ver aqui que tem brasileiros aí que produzem bastante. Então, isso ele já me dá uma ideia aí. Se eu quero ter a certeza, é só clicar, tá? Clicando, ele tem um hiperlink que ele te leva ao autor, ele te leva às produções. Então, isso na própria plataforma a gente consegue fazer isso. Aqui eu não consigo, porque aqui a gente está com a imagem, né? Então, ele tem também aqui, ó, o Brasil onde está. O Brasil está muito bem, ó. Segundo lugar, né? Só os Estados Unidos que está à frente, mas ele está em segundo lugar. Então, nessa área, o Brasil, assim, é bem conceituado. Isso é interessante, tá? Pelo tipo de documento, ó, a gente está vendo aqui o que é que tem mais. É nessa parte aqui da azul, ó. O que é que a gente tem mais nessa produção? Artigo científico. E o que é que a gente tem mais aqui? Possivelmente isso aqui é conference paper, eu acho. Que normalmente são os dois mais tipologias documentais difundidos. São artigos publicados em revistas científicas e trabalhos apresentados em eventos. Então, essa é a produção maior que a gente encontra nessas bases de dados, nesses bancos de dados, e que é o consumo maior em si que a gente tem, né, de produção, claro, fora os livros também. Então, de forma geral, a gente tem esse quantitativo aí que eles nos dão. De forma, assim, abrangente, o que é que eu queria mostrar aí para vocês? Essas bases, esses bancos de dados, eles permitem que a gente tenha essas análises métricas, bibliométricas, automaticamente por uma simples busca. Então, eu faço apenas uma simples busca temática e ele já me dá essa dimensão. Então, eu tenho uma noção de não sei por onde começar. Começa pelos artigos mais citados. Não sei por onde começar. Vê quem é o autor com maior produção e vê lá qual é a publicação dele. E assim sucessivamente. Então, a gente consegue entender, ou pelo menos saber por onde começar, nesse sentido de produção, estou entrando agora na área por onde eu começo, a gente consegue ter essa dimensão básica, tá? Nas duas, lembrar as duas são muito importantes. A Web of Science até tem a maior de todas no sentido, porque ela tem um crivo, ela tem um critério maior de indexação, mas as duas são excelentes para a gente ter um contexto acadêmico, científico de produção e de estruturas métricas, né, de produção. Onde é que eu começo? O que é mais importante na minha temática? Então, isso dá para começar. E aí vem a altimetria, tá?
A altimetria, eu sou suspeita para falar, tá? Porque foi o meu doutorado, então, assim, eu tenho um maior carinho e admiração pela altimetria. A altimetria, a função dela, basicamente, é complementar o que a citação não consegue ver, o que a bibliometria não consegue ver. Então, a gente desvincula um pouquinho apenas a periódico, né? E a gente começa a ver outras formas, né, qualitativas de interações, dimensões que aquela produção científica pode ter, retirando nesse processo aí tradicional dos periódicos. Né? Então, por que alguém pega um artigo científico e distribui em uma mídia social? Por que eu coloco lá no Mendeley, né, na minha estruturazinha lá de referências? Por que eu partilho no Instagram? Por que eu partilho no Twitter, né, que era antes o X, né? Por que eu partilho no Instagram? Então, assim, tem um sentido, né? A gente está em outro contexto, né? Então, existem outras fontes, né, de disseminação, dimensão, de engajamento, que a gente não pode simplesmente fechar os olhos e achar que não existe, né? Então, o que é a altimetria? Basicamente, é a mesma estrutura da bibliometria, mas ela quer mensurar justamente por que a utilização de produção científica nesses outros contextos. Então, por que a gente dissemina hoje no Instagram? Por que a gente dissemina no Twitter? Por que a gente coloca no Mendeley e assim sucessivamente? Então, essa ideia é que a gente junte, né, as duas coisas, aos processos tradicionais da citação que a bibliometria proporciona, junto com essas questões da altimetria das mídias sociais e desses outros contextos aí alternativos, né, que eles chamam. Altimetria vem do alt de alternativo, é mais nesse sentido. Então, basicamente, o que é que ela é? Né? O conjunto de métricas que também avalia a ciência desse ponto de vista mais alternativo, desse ponto de vista não fugindo do quantitativo, mas vendo uma possibilidade aí qualitativa em outros contextos e outras fontes. Então, o que é que ela prevê, né? Que os impactos eles podem ser mais amplos, olhando para esses outros locais, esses outros nichos, e a velocidade ela pode ser mais rápida. Por quê? Porque o processo de citação ela tem um tempo, né? Então, a gente publica um artigo, o processo de citação ele tira aí 3 anos, pelo menos, para que a gente comece a ver as citações acontecendo, né? A altimetria seria, assim, rapidamente. Então, se a gente publica, as pessoas comentam, as pessoas compartilham, a gente já vê automaticamente como está sendo esse processo. Então, é o intuito também de ser um pouco mais veloz, né, esse processo. E o intuito dele é de complementar, né, as questões invisíveis de avaliação da ciência que a gente não consegue visualizar, caiu aqui, peraí, que a gente não consegue visualizar no processo tradicional de avaliação, né, da pesquisa científica e da ciência. Então, de forma geral, o que é que a gente consegue visualizar? A gente consegue entender, por exemplo, contexto geográfico, a gente consegue entender diferenças disciplinares, a gente consegue entender diferenças culturais, a gente consegue entender fatores sociais, a gente consegue entender até o próprio contexto pessoal, tá? Por exemplo, o uso em si que a gente pode fazer aqui do Instagram, seja um, e o uso do Instagram em outros locais, em outros países, ele pode ser diferente. Então, tem uma estrutura em si diferenciada, que aí precisa de um determinado estudo bem específico e que a própria área ainda está em desenvolvimento, né? Então, é uma área relativamente nova, mas a gente entende o quanto ela é importante no sentido de complementar o que o tradicional ele não consegue, né, abranger ou abordar. Então, de forma geral, aonde que a gente encontra, né, esses dados altimétricos, né, de uma maneira assim bem geral. A gente consegue visualizar aí no que a gente chama de bibliotecas, repositórios ou sistemas de informações digitais online. A gente consegue ver nos blogs, nos compartilhamentos de vídeos, fotos ou slides, enciclopédias online,
marcadores sociais, gerenciadores de referência, os microblogs, as questões do Quickly Answers, né, que são perguntas e respostas, os fóruns, as recomendações do sistema de revisões e as redes sociais. Essa categorização aí, ela não trata especificamente da plataforma de mídia social, tá? É uma categorização um pouco mais abrangente. Por exemplo, se eu estou trabalhando com o Mendeley, ele está aqui, ó, em gerenciadores de referência, que é no 5, exemplo. Se eu estou falando aí na Wikipedia, eu estou falando aqui das enciclopédias online, por exemplo. Se eu estou falando do Twitter, o antigo Twitter, né? Eu estou falando aqui do microblog, e assim sucessivamente. Então, a ideia é que todas essas estruturas de mídias sociais, elas estejam inseridas nessas categorias aí, que é bem grande, né? Lembrando que tem algumas plataformas que elas são mais difundidas em determinados países e outros não. Então, tudo depende muito do país e de como está sendo feita a difusão dessas plataformas. Exemplo, Facebook, ele foi muito utilizado em outros países para a difusão de produção científica. Aqui, o Facebook não funcionou dessa forma. Aqui, o Facebook foi para a gente encontrar pessoas, foi algo muito desvinculado à produção científica, foi algo muito, assim, não vinculado a essa questão de compartilhamento de produções. Então, a gente tem duas questões aí importantes, né, no que diz respeito à altimetria, é se realmente, primeiro, entender a plataforma, como ela foi difundida em determinado país, e aí entender como é a informação científica dentro dessa plataforma. Então, também não é uma coisa tão simples, mas estudos estão sendo feitos e desenvolvidos para isso, né? Quem são as plataformas que fazem, né, esses indicadores de dados altimétricos, né? A gente conhece, assim, acho que a mais difundida, a maior, chamada Altimetric.com. Ela é uma das mais difundidas e ela é conhecida pelo seu Donut e o Altimetric Attention Score, que aí eu vou mostrar para vocês, tem um exemplo dela. Tem o Plumex Metrics, que é utilizado dentro do banco de dados, né, da Scopus, se eu não me engano é da Scopus, e tem o Impact Store. As mais difundidas essas primeiras, as duas primeiras, né, Altimetric.com e o Plumex Metrics, mas eu vou mostrar para vocês que dentro da Scopus a gente tem a Plumex Metrics, a gente consegue visualizar, e na Dimensions, que é a terceira plataforma, a gente tem os dados do Altimetric.com, que aí é bem interessante. Então, de forma geral, tá aí a Scopus, a Plumex, ela tem a Scopus, tá? A Scopus, ela apresenta os dados, além dos dados bibliométricos, a Scopus, ela apresenta os dados altimétricos através dessa plataforma, que é a Plumex. Eu peguei, lembra daquele artigo que eu falei para vocês, que é o que tem o maior, né, índice lá de citações, né? Ele tem um índice maior, altíssimo. Então, eu peguei ele especificamente, tá? Que tá aqui, ó. Ele tem 1.208 citações, que é o que apresentou tanto na Scopus como na Web of Science. E logo quando a gente passa, né, a barra de rolagem, a gente vê as capturas do ponto de vista altimétrico desse artigo. Então, a gente vê aqui, ó, ele fala que as capturas foram feitas através dos números de leitores, os readers vêm através do Mendeley, tá? Ele fala aqui, ó, sobre New Mentions, tem que ver qual é a plataforma. Ele fala que também foi aqui, ó, trabalhado nos blogs, referências, aqui é de citação, e tem também, ó, compartilhamento, né, comentários ou likes em relação a essa publicação que tem um número elevado de citações, tá? Então, ela, além de dados bibliométricos, ela tem dados altimétricos. Então, a Scopus, ela tem um diferencial nisso, porque ela já mostra essas duas coisas, né? E aí, para mostrar para vocês aqui, só clicando, ele vai levar vocês para a estrutura, né, melhor do Plumetrics, né? E aí, aqui, ó, ele diz
Em relação às citações, aqui ele vai falar onde está, e aí ele vai falar, ó, tá aqui, ó, no Mendeley, e se a gente clicar, ele remete para onde está a menção, para onde foi, e a gente consegue visualizar isso, tá? Tudo isso dentro do contexto da plataforma do Scopus, da Scopus, vocês conseguem visualizar. Eu queria ler quais são as 35 menções que foram feitas aí, ou compartilhamento. Basta clicar que ele vai te remeter aonde está, quais foram os comentários, essas coisas, e a gente consegue fazer essa estrutura, tá? De forma geral, ele chega, né, aqui, ó, a falar um pouquinho o que ele trabalha. Ele trabalha com as citações, o que é interessante, que aí é a visão bibliométrica, e ele trabalha com a estrutura altimétrica. Então, do ponto de vista da ciência, dessa proposta, né, de avaliação, essa visão que a gente tem, né, do todo em si, ajuda e colabora nesse intuito, né? E aí, tipo, o último, mas não menos importante, né, a Dimensions. Eu fiz a mesma busca, né, os noses, no campo título e o abstract. Eu utilizei o refinamento, né, e o resultado foi em torno de 8.285. Ó, aqui a Dimensions, vocês podem visualizar aqui, foi veterinary, que eu utilizei, o termo de busca, ele me deu aqui 8.000 e poucas publicações. O que é interessante, esse banco de dados, ele é totalmente ligado no altimetric.com, que aí é a plataforma, né, que é utilizada para os dados altimétricos. E aqui, especificamente, se a gente clicar nesse link, ele te remete para a estrutura altimétrica. Então, eu consigo ver, do ponto de vista também de citação e também bibliométrico e altimétrico, essas duas visões que a Dimensions, ela permite para a gente. Então, é uma base de dados também interessante que permite essas análises. Ela também dá, desse ladozinho aqui, né, a visualização daquelas pequenas análises. Ó, ele já mostra aqui algumas coisas, e se você baixar, tem outras visualizações, então são tão importantes quanto. E aqui, eu só cliquei no Altimetric Attention Score, né, que é o número, né, que se mensura para os dados altimétricos. Então, eu pedi para que fosse feito a partir do ponto de vista da altimetria, e aí a gente tem essa publicação, o que é interessante, só que eu queria mostrar para vocês, né? Aqui, trabalhando com o mesmo termo de busca, então, sob o ponto de vista do mesmo termo de busca, do ponto de vista da citação, dados bibliométricos, aquele artigo, ele se sobressai tanto na Scopus quanto na Web of Science. Na Dimensions, do ponto de vista da altimetria, ele não é o que é mais visto sob o ponto de vista de mídias sociais. Sobre o ponto de vista alternativo, essa produção aqui datada, né, de 2020. Então, notem que, se a gente olhar, sob o ponto de vista bibliométrico, quem eu tenho que ler? Aquele artigo. Sobre o ponto de vista altimétrico, quem eu devo ler? Essas estruturas, entende? Então, assim, vocês têm saída por dois contextos. Vocês têm saída sob o ponto de vista bibliométrico, vocês têm saída sob o ponto de vista altimétrico, sobre que produções vocês podem, pelo menos, ter uma noção e começar a dar uma lida e a visualizar. E aí está só mostrando ela sobre o ponto de vista altimétrico, né? Cada code se diz respeito a uma mídia, tá aqui desse lado é mais fácil de ver, ó. São aqui, ó, os blogs, aqui especificamente blogs, páginas no Facebook, aqui tem patentes, ó, aqui é o antigo Twitter, ó, no antigo Twitter é muito difundido produção científica, tá? Não funciona muito aqui no Brasil, mas lá fora ele é muito difundido para produção científica. O Reddit não é difundido aqui, a gente praticamente não tem essa plataforma aqui de uso. Tem páginas na Wikipedia, no YouTube, entre outras coisas. É só para a gente ter uma noção que existem outras formas de avaliação, né, de produções científicas. A partir, né, desse processo aí altimétrico, a gente consegue, né, visualizar. Então, eu acho que
Basicamente é isso. Esse aqui foi só, eu peguei o artigo mesmo, que era o mais citado, e tentei buscar lá, e aí a gente vê que ele é bem pequenininho, né? Tem, por exemplo, 19 menções, mas ele tem, né, visão altimétrica também, mas elas não são, né, iguais nesse sentido. Mas então ele é difundido muito mais sob o ponto de vista de citação. Lembra também, ele é um pouquinho mais antigo, ele é de 2010, né? Que aí estava começando a altimetria. Então, também a gente tem que considerar isso, que ele é antigo. Então, esses artigos, né, mais antigos, eles vão ser, né, posteriormente inseridos nesse processo aí altimétrico, diferente dos mais atuais. O outro, que era mais difundido, é de 2020. Então, tem todo o contexto aí de difusão das mídias sociais e da utilização disso para. Então, eu acho que é isso. De forma geral, a ideia foi mais apresentar assim, estruturas práticas para vocês que podem colaborar vocês nesse processo mais de produção científica e de entender, né, o que esses indicadores podem ajudar, principalmente sobre esse ponto de vista de querer saber um pouco mais sobre determinada temática, de querer saber um pouco mais sobre por onde começar, eu não tenho ideia, eu não tenho dimensão, qual é a importância de um artigo, qual é a importância de outro artigo. Então, existem possibilidades, e vocês podem usufruir, na medida do possível, claro, desse contexto aí, para contribuir com vocês na academia. Então, é isso. Muito boa e clara a aula, sem dúvidas. Tem alguma pergunta? Ela está perguntando, é possível realizar estudos alfabéticos para a linha de pesquisa? É possível utilizar estudos alfabéticos para a linha de pesquisa? Acho que não. Se for a pergunta, tanto a altimetria como a bibliometria, o foco em si é uma determinada temática, né? Se a gente está trabalhando, por exemplo, com linha de pesquisa, a linha de pesquisa tem uma temática. Então, talvez seja mais fácil trabalhar com a linha de pesquisa em que as temáticas que a linha de pesquisa aborda. Né? Eu acho que é mais fácil nesse sentido. Então, assim, alguém aqui no presencial tem dúvida? Certinho.
Então é isso, pessoal. Obrigada aí pela participação de todos. Qualquer coisa, dúvidas, né, comentários, estamos por aí, tá bom? Agradeço aí a vocês e até uma próxima. Pessoal, encerramos. Vocês se incomodam da gente fazer uma foto só para deixar registrado o momento? Vida, fica boa, não é isso? Posso encerrar aqui? Posso encerrar? É uma velocidade da tela, né, também. Era bom cuidar. Era. Deixa o pessoal cair ainda. Tira logo, senão já era. Daqui a pouco vamos embora. Dá para aparecer um pouquinho. Tira os dois do computador, graças a Deus. Tirei. Eu vou botar do fundo. Acho que a gente está aqui. Nada, vem para especialista. Agora a gente vai sair. Peraí, a luz. Deixa eu só apagar uma luz aí, então. Vai. Fica ali, mas a gente foi assim, ó. Não, eu fecho isso. Cadê? Já tirou um pouco lá? Não, tá bonitinho. Não, mas não, isso é para a gente está aceitando. Aí ele pode botar um pouquinho para cá, lá. Pronto. Não, menina, essa aqui não. Deixa eu tirar, que é que vocês estão disponíveis. Espera aí, que eu vou tirar outra. Só pense nesse selfie. Alguém é bom em selfie? Vai. Cadê? Vai, eu vou tirar. Estou indo para frente. Estou bem aqui. Não, agora não. Obrigado. Colocar cabelo na água, para eu simplificar. Gente, obrigado. Boa tarde. Eu vou tirar aqui. Agora. Calma, não entendeu nada.